Prontinho, turma. Nossa disciplina de homilética, os princípios e as técnicas para a exposição da genuína palavra de Deus. Hoje nós vamos para a nossa unidade 3. Aí no material, a partir da página 115, por gentileza localizem, nós vamos falar sobre o preparo do pregador. Na semana passada nós conversamos um pouquinho sobre algumas técnicas, sobre algumas questões que envolvem a apresentação do homem e da mulher de Deus que vai expor a palavra, vai trazer um ensino, vai trazer uma mensagem de evangelização. E hoje nós vamos mergulhar aí em algumas técnicas e já começar a falar de alguns estilos de pregação, estilos de sermão. Gente, é muito importante vocês terem em mente, não perder de vista aquilo que nós conversamos lá na aula 1, na aula de abertura de homilética, que é o quê? Toda pregação, toda o quê? Tem duas vias, sim ou não? A primeira é a via espiritual. Então, quem vai falar a palavra de Deus tem que orar, sim ou não? Ler a Bíblia, consagrar, buscar a Deus, pedir a Deus a mensagem, certo? Essa é a parte espiritual. Bom, Micael, e a segunda parte? É a humana, que envolve o quê? Estudar, ler o texto várias vezes, usar uma Bíblia de estudo, fazer um curso teológico, frequentar culto de ensino, escola dominical. Essas são as partes que é responsabilidade nossa. Então, a parte espiritual, nós temos que fazer, que buscar, e Deus vai dar. A unção, a graça, a ousadia, Deus vai dar. A iluminação da palavra, o Espírito Santo vai trazer diante de nós a aplicação para aplicar a palavra ao coração dos irmãos. Agora, o estudo, a dedicação, a mergulhar ali na história bíblica, essas coisas é a parte humana. Amém? Então não percam isso de vista. É por isso que na homilética nós vamos falar do preparo do pregador na aula de hoje. E aí, o capítulo 1 aqui do nosso conteúdo vai falar sobre a importância de conhecermos o ouvinte. Irmãos, tem diferença ou não tem de um público para outro público que nós vamos pregar? Tem diferença. Não tem como nós negarmos isso. E aí, eu coloquei aqui que durante o culto é possível você ter uma noção do público ou daquela igreja, como eles são com relação à palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Você chega em uma igreja, considerando que nós aprendemos na aula passada que o pregador deve ser pontual. Amém? Ele não chega para pregar, ele chega para cultuar. Então o pregador chega para cultuar. Ele está observando se os irmãos estão orando, sim ou não? Ele observa se a igreja louva na hora do louvor, sim ou não? Aí o pastor fala, vamos abrir a Bíblia e fazer a leitura. O pregador observa se essa igreja é atenta na leitura bíblica ou não. Então, o problema é que muitas vezes nós recebemos um convite ou a responsabilidade de pregar e a gente fica, desconexo. Mas, irmãos, durante o culto você já consegue perceber como aquela igreja é com relação ao culto e com relação à palavra. Quer ver um exemplo? Às vezes você vai num culto e o pastor, o dirigente fala assim, nós vamos fazer a leitura todos juntos. Quem já presenciou isso? Você já viu que tem lugar que vai fazer a leitura todos juntos e que lê bonitinho, respeitando ponto, vírgula? Já perceberam isso?
É até bonito de ver. O que você já detecta? Opa, essa igreja aqui é uma igreja ensinada. O pastor dessa igreja já ensinou esses irmãos que não se lê a Bíblia assim, ó. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia. Porque tem lugar que lê assim. Sim ou não? Tem. Tem lugar que lê assim. Se você está num culto e os irmãos lêem a Bíblia assim, ou o pregador lê a Bíblia assim, você já pode saber. Não há um estudo bíblico nesse ambiente, infelizmente. Não há. Quando o pastor, o líder da igreja, ensina a igreja, e você vai participar de uma leitura coletiva, e os irmãos leem, respeitando ponto, vírgula, o que você já discerne? Eu estou numa igreja que é bem estudada, numa igreja bem embasada no ensino da palavra de Deus. Então isso, irmão Micael, eu vou falar a palavra lá onde eu congrego. É até melhor, porque você já conhece a congregação, os irmãos, as pessoas que estão ali. É até melhor. Lembra que na aula passada nós falamos? No início da trajetória, é bom que você, que eu, que nós ministremos aonde? Onde nós congregamos. Principalmente cultos que tem menos pessoas, para ficar com menos vergonha, dar menos medo. Então, são alguns detalhes que fazem diferença. Aí eu coloquei aqui, ó, pessoas intelectuais, ponto de interrogação. Pessoas mais emocionais. Porque, irmãos, você imagina que você está num culto, aí o irmão Ralf vai lá dar uma palavra, tem 30 pessoas. Ralf, você concorda comigo que cada um é de um jeito? Tem irmão ali que não fez a primeira série. E tem irmão ali que é pós-graduado e não sei o que lá. Não tem? Nós vamos atingir todos os públicos. Todos os públicos. Irmão Micael, de que forma que eu vou ter êxito pregando para pessoas mais simples e para pessoas mais estudadas? Sendo fiel à mensagem da palavra de Deus. Ah, irmão Micael, e a questão da linguagem que nós falamos na aula passada? Se você está num ambiente, em uma igreja ou um trabalho, que é um estudo teológico, uma escola de obreiro, você vai conseguir usar uma linguagem mais profunda. Se você está em um culto de quinta-feira, de domingo, você vai falar uma linguagem que todos compreendam. Uma linguagem simples. Por quê? Porque vai conseguir abranger todos os públicos. Amém, irmãos? Então é importante que se compreenda isso. Aí eu coloquei aqui, ó, sobre conhecer o ouvinte. Igreja biblicamente sadia. Porque o que vocês vão enfrentar? E eu preciso ser muito sincero com vocês diante desse ponto aqui, turma. Às vezes vocês vão chegar em lugares para transmitir uma palavra de Deus que as pessoas não querem ouvir palavra de Deus. Infelizmente. Irmão Micael acha exatamente. Você vai abrir a Bíblia, você vai pregar 30, 40, 50 minutos, falando o que está escrito, falando o que realmente Deus te deu, e o povo vai ficar assim, ó. Vai ter. Porque, infelizmente, existem igrejas que não são biblicamente sadias. Bom, Micael, qual é um dos sinais de uma igreja que não é biblicamente sadia? É uma igreja que não ama a exposição bíblica. Que é uma característica? O culto geralmente tem quantas horas? 2 horas, considerando finais de semana, certo? A maioria das igrejas trabalha com esse tempo, 2 horas de culto. Irmão, fui pregar num lugar, é 10, 15 minutos de mensagem, todo culto. Irmão, me perdoe a sinceridade do professor. Essa igreja pode ter o movimento que for. Se ela, todo culto, só tem 10, 15 minutos de mensagem, não é uma igreja biblicamente sadia.
Ah, irmão, mas está crescendo. Não está crescendo, está inchando. Está cheia de gente que está vazia do ensino bíblico. E acontece, infelizmente acontece muito. Eu não estou dizendo, eu também, irmãos, eu também não sou a favor de que o culto só tenha pregação, viu? Eu não sou a favor disso. Eu até de vez em quando as pessoas me olham meio estranho, irmão Dejair, mas eu, Micael, não acho que a parte mais importante do culto é a pregação. Não acho. Quem já ouviu isso? A parte mais importante do culto é a palavra. Eu não acho isso. Irmão Micael, como assim? Eu te explico. A pregação, quem é abençoado com a pregação? Nós. E o culto é pra gente? Então talvez nós deveríamos reavaliar que não existe essa questão que a pregação é a parte mais importante. O culto inteiro tem a mesma importância. Porque a gente despreza que os momentos dos louvores, da intercessão, da adoração, não somos nós que somos beneficiados, mas é a nossa entrega diante de Deus. Talvez isso seja mais importante do que Deus falar com a gente através da palavra. Então, para um não crente que vai no culto, a pregação é o mais importante, porque Jesus quer salvar ele, sim ou não? Mas para quem já é crente, a parte mais importante do culto é tudo aquilo que acontece antes da pregação. Porque o que acontece antes da pregação é a nossa entrega, o nosso louvor, o nosso derramar, o nosso coração diante do altar de Deus. E a pregação é a bênção de Deus, a direção de Deus para nós. Então, eu não sou a favor. Eu já vi irmãos, eu tenho amigos que falam assim, culto tem 2 horas, tinha que ter 1h20 de palavra, 40 minutos só de louvor. Eu não sou a favor disso. Não sou a favor. E olha que eu sou um ensinador da palavra. Mas não acho que isso é certo. Irmão Micael, quanto tempo? Não existe um tempo perfeito. Tem irmãos que pregam muito bem meia hora, mas não prega bem 50 minutos. Tem irmãos que pregam muito bem 45 minutos, mas se você der 1 hora para ele, ele vai se enroscar. Então aí vai de pregador para pregador. Uma métrica muito boa, gente, de 40 a 50 minutos de mensagem em um culto está ótimo. Bom, Micael, é pouco tempo. É pouco tempo quando o pregador é enrolão. Se o pregador tem conhecimento da palavra e está na direção de Deus, 50 minutos, que é o tempo de uma aula aí no ensino escolar, universitário, 50 minutos é um tempo top. É um tempo ótimo. Agora, quando é uma aula, quando é um curso, aí sim, o tempo se estende mais, porque a gente trabalha com didática, pergunta, resposta. Mas, irmãos, na pregação, 40, 50 minutos é um tempo maravilhoso. Amém? Aí, você percebe, infelizmente, em muitas igrejas, você vai ser convidado para pregar, o pastor vai te dar 10 minutos. Infelizmente. E o que a gente aprendeu na aula passada? Irmão Micael, recebi pouco tempo. O que a gente faz? Só cumpre o tempo. Encurta a palavra, resume o máximo que dá. Irmão, mas isso não é certo. Não é responsabilidade sua como convidado. É responsabilidade do pastor da igreja. É dele que Deus vai cobrar. É dele, não é nossa. Nossa, irmão, Haroldo, me deram 5 minutos. Vou pegar o microfone e vou falar um monte. Fala nada. Fala nada. Abre a Bíblia, lê o texto, prega 5 minutos. Deus abençoe a igreja. Por quê? Porque a responsabilidade com relação à administração do culto é do pastor local. Não é sua, que é o pregador ou a pregadora convidado. Amém, queridos? Aí nós vamos avançar aqui. No capítulo 1, esse aqui é o ponto principal.
Agora aqui a gente vai investir um tempinho maior. Gente, tem alguém aqui que morre de medo de falar em público? Tem alguém? Se tiver, pode dar um oi aí. Morrer de medo não, mas dar um calafrio quando eu vou pregar. Morrer de medo não, mas olha só. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Coloquei essa imagem aqui que eu achei muito legal. O camarada tá aterrorizado, não tá, gente? Irmãos, olha só. A ciência fala que o medo é um mecanismo biológico, faz parte aí da estrutura biológica do ser humano. Por exemplo, a criança costuma ir lá colocar o dedo na tomada, sim ou não? Coloca quantas vezes? Uma só. Porque na segunda ela fica com medo. Então o medo, ele tem uma área boa. O medo tem uma qualidade, que é o quê? De proteção. Por exemplo, quem aqui já assistiu filme de carro, que o camarada vai a 200 por hora? Aí você pega o carro assim, a rodovia sem ninguém, fala, nossa, vou fazer igual aquele personagem. Aí bate o quê? Graças a Deus. Graças a Deus bate o medo. E aí você fala, rapaz, eu vou acelerar, esse carro vai fundir. Aí eu tô bem para pagar um motor novo. Ou então vou acelerar, a polícia vai estar ali, ó. E aí o medo, ele traz uma proteção. Qual é o problema? O medo não pode ser um medo exagerado. Todo medo que é exagerado, exacerbado, fora do normal, ao invés dele ser bom, ele vai ser ruim, ele vai ser prejudicial. Quer ver um exemplo? Tem gente que morre de medo de altura, sim ou não? Aí a pessoa fala, rapaz, eu não entro num avião nem que me pague. Não entro, pode ter o dinheiro que for para viajar de avião, não entro nem que me pague. Aí às vezes acontece uma situação, vamos pensar na pior das hipóteses. Morre um parente que mora do outro lado do país. Aí a pessoa fala, e agora? Ou eu venço o medo, ou eu não vou. Acontece isso, gente? Sim ou não? Muito. Muito. Então, quando o medo ele é exagerado, ele é prejudicial. E como nós estamos falando de homilética, a arte de preparar e de expor a palavra de Deus, tem muitos irmãos que têm medo do microfone. Muitos irmãos. Você conhece algum irmão que congrega lá com você que nunca pegou no microfone nem para fazer um agradecimento, contar um testemunho? Você conhece alguém? Eu conheço várias pessoas. Até mesmo obreiros. O camarada é um porteiro, um recepcionista maravilhoso. Às vezes é um tesoureiro, um guardador de ofertas incrível. Se você falar, irmão, vem aqui fazer uma oração, ele vai embora. Ele vai embora. Não, misericórdia, pelo amor de Deus. Eu não posso ir aí na frente falar de jeito nenhum. Existem várias pessoas assim. Agora, o que acontece? É um medo extremo, um medo exagerado. Eu coloquei aqui, ó, o livro traz para nós os maiores medos da humanidade e algumas pesquisas falam que o medo de insetos é o maior medo que existe. Algumas pesquisas apontam. O que eu coloquei aqui para vocês, ó? Esses medos aqui com a porcentagem de pessoas que têm esse medo. Então veja só, falar em público, então é o medo do microfone, o medo de ter uma oportunidade no nosso ambiente de igreja. Nós temos 41%. Não, Micael, transmite isso aí em números. Olha só. De 100 pessoas que estão em uma igreja, 41 pessoas
morrem de medo de ir lá na frente falar. Irmãos, é muita gente, não é? É muita gente. Quando comparado com outros medos, o medo de altura, 32% das pessoas, de inseto, 22%, medo de ter problemas financeiros, 22%, medo de águas profundas, 22%. Essa semana mesmo eu conheci uma pessoa, uma irmã da igreja, que até hoje, ela comenta que ela entrou na água, piscina, rio, que for, só no dia do batismo. Depois nunca mais. Porque morre de medo. Morre de medo. Então, tem muita gente. Doença, ficar doente 19%, morte 19%, e depois o livro trabalha outros tipos de medo também, como viagem aérea, solidão, medo de cachorro, medo do escuro. São medos legítimos, são medos reais. O problema é quando isso se torna exagerado para nós. E aqui, irmãos, no ambiente teológico, eu preciso colocar isso para vocês, que tem muitos homens e mulheres de Deus que têm uma chamada para pregar a palavra, para liderar departamentos na igreja, para trabalhar para Jesus. E às vezes a pessoa fica impedida pelo bendito do medo. A pessoa tem tanto medo, tanto receio. Não, mas eu tenho medo de errar. Irmão, esse medo exagerado, ele vai atrapalhar no trabalho que Deus nos chamou para realizar. Agora, vamos entender um pouquinho como que esse medo se desenvolve. Tem 4 fases. Quantas fases? A primeira é a da grande imaginação. Que fase do medo que é essa? Você está lá na sua casa. O pastor falou assim, quinta-feira você vai contar um testemunho lá na igreja. Aí o que começa? Meu Deus. Senhor. Geralmente é hora de dormir, né? Você vai dormir da quarta para quinta e você lembra. Nossa, é amanhã que o pastor disse que vai me chamar. Tudo na imaginação. Não existe nada daquilo, mas a pessoa começa. Pensamentos sabotadores. E se eu esquecer o que eu ia falar? O que eu vou fazer? E se as pessoas começarem a rir de mim? Gente, o irmão vai começar a dar risada na minha cara. Outro, será que vão gostar do que eu vou falar? Será que não vão gostar? São pensamentos que vêm na nossa imaginação. E envolve um pouco da ansiedade de chegar o momento logo. E a gente começa a sofrer com antecedência. Começa a sofrer por antecipação. Aí depois, esse medo vai aumentando. Olha aqui as fases. Segunda fase. É o medo de verdade, quando chega na hora. O que começa a acontecer? O estado de angústia e de preocupação vai aumentando. Aí o corpo responde. Porque o cérebro, ele vai entrar aí em um estado de extrema preocupação. Porque você já veio alimentando aquilo. E se eu esquecer, se derem risada de mim? E se eu tossir? E se eu travar? Aí o que começa a acontecer? Taquicardia. O coração vai a 150 batimentos por minuto. Meu Deus. Começa acelera. As mãos tremem. Quem aqui que às vezes ia pegar o microfone, a mão, aconteceu com vocês isso também? Acontece? A mão treme. O pé soa que parece que você está pisando numa poça d'água. A mão fica branca, você fala, Jesus, eu vou morrer, aí o Senhor vai me levar.
A mão fica branca, branca, branca. Outro ponto, começa a suar sem parar. A pessoa está parada aí, transpirando sem parar. Falta de ar. Eu tive um aluno aqui no curso teológico, quando nós fizemos homilética da outra vez, ele falou, professor, o dia que eu vou pregar, eu tenho diarreia o dia inteiro, de tanto medo que eu fico. Você imagina, irmão, você está lá no culto, o pastor fala, agora é o hino da oferta, logo após a mensagem, você... Pastor, o senhor aguenta aí, que eu estou passando mal terrível. Eu vou correr lá no banheiro. Irmãos, acontece, o medo faz isso com as pessoas, o medo faz isso conosco. Agora aqui, o que eu tenho que fazer questão de salientar para vocês? Aqui nós estamos falando de medo, gente, não é de temor. Nós não estamos estudando homilética para sermos profissionais de púlpito. O que é um profissional de púlpito? Não, eu não tenho nada disso. Eu já domino o povo. Tem gente que fala isso. Eu já domino o público. Eu chego assim, eu já sei dominar aquelas pessoas. Tem uns camaradas que falam isso. Não, eu chego assim, ó, já sei 2, 3 palavras que eu falo. Gente, perdoa o professor. Eu abomino essa linguagem que alguns usam. Eu chego assim, já viro tudo. Eu particularmente abomino isso. Não vejo nada de Deus nesse tipo de linguagem. O camarada fala assim, ó, eu falo 2, 3 palavras, já cai o fogo. Eu acho isso, irmãos, uma falta de temor muito grande. Por quê? Porque Jesus nunca usou essa linguagem. Você não tem na Bíblia esse tipo de linguagem. Ou o irmão foi lá e quebrou tudo. Como assim, gente? Um dia alguém falou assim para um pastor muito experiente. Falou perto do pastor. Ô irmão, o pastor foi lá e quebrou tudo. Aí o pastor olhou para ele e disse assim, eu não quebrei nada, irmão. A palavra de Deus edifica. A palavra de Deus corrige, a palavra de Deus orienta. A palavra de Deus traz arrependimento. Não quebra. Quem quebra é outro. Então, por quê? O que esse pastor fez? Corrigiu essa linguagem. É uma linguagem imatura que muita gente usa. Então, nós não estamos falando aqui de falta de temor. Nós estamos falando de vencer o medo. Por quê? A sua mão vai suar mesmo, seu pé vai suar, às vezes vai te dar um estado ali de ansiedade. Por quê? Porque você sabe o peso da responsabilidade e nunca perca isso. Isso nós temos que vigiar para nunca perder. O senso de responsabilidade em abrir a Bíblia e ser voz de Deus para a vida das pessoas. O temor nós nunca podemos perder. Agora, o medo, esse nós temos que vencer. Amém? Porque senão o medo vai impedir você e eu de termos aí excelência na ministração da palavra de Deus para os irmãos. O terceiro passo que acontece nesse processo do medo, o cérebro entra em luta ou fuga. Você já viu que em situações de risco, ou você trava, ou você age? Quem já percebeu isso? Gente, exato. Situações de perigo, situações de risco, ou o teu cérebro vai te travar, ou ele vai te motivar a fazer algo que se você tivesse em estado natural, você não faria. Você não agiria daquela forma. Mas o medo traz essa resposta cerebral de travar, de fuga ou de agir, de lutar. Então, isso vai acontecer no momento da ministração. Irmão Micael, eu estou percebendo que eu vou travar. Eu estou com muito medo. O que eu faço? Respira fundo. Procura respirar. Lembra que você está ali na dependência de Deus. Lembra que você orou, você se preparou, você estudou.
pede ao Espírito Santo que te capacite e tente se acalmar, se tranquilizar. Porque se você não fizer isso nos segundos ali que antecede a sua oportunidade, a tendência de travar é muito grande. Amém? E por fim, aqui o quarto estágio do medo é o que os estudiosos colocam como primeira lembrança, que é o quê? Muitas pessoas, na primeira oportunidade, ficam com muito medo e depois não querem mais receber oportunidade. Já viram que isso acontece muito? A pessoa vai pregar pela primeira vez. Aí o pastor falou, irmão, eu vou te dar 20 minutos. Que é um tempo ótimo para alguém que vai ministrar a primeira vez. E aqui eu estou considerando que a pessoa já está dando algumas saudações. De vez em quando o pastor coloca ali ele para ajudar a dirigir o culto. Que é algo que ajuda, né? A pessoa a ir perdendo o medo. O que acontece? O irmão recebeu 20 minutos. Aí. Recebe lá o porto. Meus irmãos, o Pai do Senhor, abre a Bíblia, aí lê o texto. Aí a pessoa às vezes prega 10 minutos. Pregou 10 minutos. E acabou a mensagem. O irmão falou tudo que Deus havia dado. Tudo que ele estudou, ele já falou. O que fazer? Nós comentamos nas outras aulas. É melhor a pessoa... Pastor, podemos orar? Pode. Irmãos, faz uma oração e entrega do que ficar inventando coisa, irmãos. Por quê? Porque se a pessoa chegou naquele momento que acabou a ministração e ela ficar querendo inventar coisa, o que vai acontecer, pessoal? A pessoa vai começar, como o ditado diz, e vocês bem lembraram aí, a pessoa vai começar a encher linguiça, não vai ter conteúdo nenhum, a igreja vai perceber, porque a igreja percebe, e vai ficar pior do que se a pessoa encerrasse uns minutos antes. O que é mais fácil as pessoas lembrarem, gente? Que eu fui lá e fiquei falando nada com nada 10 minutos? Ou que eu preguei muito bem os 10 primeiros minutos? O que os irmãos vão lembrar mais? Daquele tempo ali que o pregador ficou inventando história. Então, nós temos que ser fiéis àquilo que Deus nos deu. Bom, Micael, mas não é possível. Vamos fazer uma oração. Como é que pode? Estou aprendendo ainda a mexer nessa. Então, turma, a pessoa foi, entregou o que Deus deu, fez a oração. Ah, irmão, tá sobrando minuto. Melhor sobrar do que passar do horário. É melhor sobrar do que ficar ali inventando história. Amém? Aí nós vamos avançar. Sem sair, em nome de Jesus. Aí, encarando o medo. Então vamos resolver esse negócio. Como que nós vamos vencer esse medo de falar em público? Primeira coisa, reconheça que você está com medo. Ah, irmão Micael, vou pegar o microfone e vou falar para os irmãos? Estou com muito medo. Não. Não faça isso. Como que você vai reconhecer esse medo? Você está ali, o culto está rolando, você está com aquele medo. Reconheça. Fala para Deus, Senhor, me ajude. Eu estou com medo, não deixe esse medo me atrapalhar. Respira. Procura se acalmar. Às vezes, o que acontece muito, irmãos? A pessoa é convidada para ministrar e ela está ali no culto assim, ó. Ou então tá assim. Jesus, volta para eu não precisar pregar.
Volta, Jesus. Volta, Jesus, volta. Jesus. Jesus, se o senhor não vier, o senhor pode me levar. Leva para mim não precisar pegar o microfone. Tem, irmão, a pessoa fica ali numa aflição. Fica numa aflição terrível. Às vezes, aí o obreiro passa com um copo d'água, o camarada pega o copo, derruba. Por quê? Porque o medo faz isso com a gente. O medo faz isso. Então, primeiro passo, reconheça que você está com medo. Para você e para Deus. E procure se acalmar. Respira, vai orando, tenta desfocar dessa aflição, participa do culto. É louvor? Fecha o seu olho, louva a Deus. É oração? Ore. Ó, irmãos, vamos orar pelo enfermo agora. Ora pelo enfermo. Como se você estivesse esquecendo daquele medo que está te afligindo. Esse é o primeiro passo. Segundo, trabalhe a sua mente. E trabalhar a mente para vencer o medo não começa lá na igreja. Começa na nossa casa. Você está ali durante a semana estudando aquela palavra, orando, consagrando. Lembra que eu orientei na aula passada? Prega na frente do espelho. Prega para você. Prega lá no banho. Tá? Meus irmãos, isso e tal. Ah, irmão, meus parentes vão achar que eu tô doido. Deixa achar. Você está ensaiando. Você está praticando. É uma forma de trabalhar a mente. Terceira coisa, turma, convicção. O livro aqui, chamou de outro nome. Na página 129, o escritor colocou: acredite no seu potencial. E aqui não é acreditar no seu potencial no sentido soberbo. Eu já sei, eu já prego. Não é isso. É acreditar que Deus te chamou. Não, irmão, Deus me chamou. Por exemplo, quem aqui, a primeira oportunidade que teve, foi o pastor que te convidou? Não foi você que se ofereceu, foi alguém que te convidou. Quem? Então, você não se ofereceu. Ia correr. Na maioria das vezes a gente nem queria esse negócio. Não, que tem oportunidade, misericórdia, eu quero só servir a Deus e morar no céu. Aí o pastor, a pastora, o líder, a líder chega, Deus falou comigo para você dar uma palavra. Meu Deus do céu, como é que pode? Então, alguém viu uma chamada de Deus em você. Alguém viu uma vocação de Deus sobre a sua vida. Se alguém viu, você deve acreditar que alguém viu uma chamada de Deus. Então, primeiro passo, você crer. Ah, irmão, eu orei, Deus falou comigo que é para mim falar sobre isso. Tenha convicção. Foi Deus que me deu essa palavra. Acredite nisso. Porque, irmãos, quando nós temos convicção, quem nos ouve percebe. Quem está nos ouvindo, o público, a igreja, percebe que você acredita naquilo que você está ensinando. A igreja percebe. É igual eu falei na semana passada do vendedor. Camarada é capaz de vender gelo para quem mora lá no Alasca, no Polo Norte, de tanto que ele acredita naquilo. A pessoa tem tanta convicção que aquilo ali vai ser importante, que ela convence você. Acontece isso no mundo dos negócios, sim ou não? Acontece muito. Depois, a apresentação tranquila. O que é essa apresentação tranquila? É o começo, a saudação inicial. O escritor do livro coloca aqui: procure descontrair antes de uma apresentação. Eu penso que nós temos que ter, por isso que eu coloquei aqui, descontrair com, a pergunta. Será que é o melhor? Descontrair? Na saudação inicial? Por quê, irmãos? Se você pegar um grupo de irmãos que são mais sérios,
Dependendo da forma que você vai tentar descontrair, ao invés de ganhar atenção, o que vai acontecer? Vai perder a atenção. Então, deve-se ter cuidado com essa questão de fazer uma piada, de descontrair. Tem que ter cuidado. Mas é muito importante que na hora que a pessoa entregue o microfone para você, ou seja, sem microfone, num culto no lar, num culto na rua que seja, a apresentação precisa ser tranquila. Lembra que eu falei da questão do microfone? Lá na aula 1, da gente ter cuidado com o volume que tá ali o som. O que acontece? Você imagina que você está num culto. Aí o seu pastor passa o microfone para o pregador ou para a pregadora. Aí já começa assim, ó. Ei, meus irmãos! Pai do céu, a todos essa noite! Dá um glória! Provavelmente você vai olhar assim e vai fazer assim, ó. Hoje vai ser difícil. Ou então a pessoa pega o microfone, parece que a pessoa morreu, só falta enterrar. Fala assim, meu Eduardo, ó. Não, vai assim. Que? Ainda fica bravo com a igreja ainda, porque a igreja não ouviu, né? Aí, Pai do Senhor, igreja. Tipo, como se a igreja tivesse culpa que o cara... Ai, Senhor. Um dia nós estávamos num culto e o irmão falou assim, abre a Bíblia aí, eu não lembro exatamente o livro da Bíblia, então, abre a Bíblia aí em Gênesis, versículo 10. E ficou esperando. Qual que é o erro aqui? Aí os irmãos ficou lá, tipo, aí ele, vocês não encontrou? Escola dominical. Ficou bravo com a igreja. Aí o pastor falou para ele, irmão, o senhor não falou o capítulo. Então, esse primeiro contato que você vai ter com a igreja é muito importante. Pegou o microfone, a distância, 3, 4 dedos que nós aprendemos. Nada de cantor de rapper. Você não canta rap. Nada de achar que você está numa igreja daquelas que o som custou 2 milhões de reais para segurar o microfone aqui. Vai ter igreja que você vai, que o som é muito top, você vai conseguir pregar longe? Vai. Mas a maioria, irmãos, é aqui. O microfone tem que ficar 3, 4 dedos, você pegou o microfone, aí cada um vai ter o seu estilo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Alguns vão dizer assim, ó, paz do Senhor. Outros vão dizer, irmãos, paz do Senhor. Igreja, paz do Senhor. Isso aí é de cada um. O importante é que você vai saudar os irmãos. Amém? Amém? Então, você saúda os irmãos. Paz, irmão Micael, o mais simples possível. Paz do Senhor. Pronto. A nossa denominação Assembleia de Deus fala assim. Tem lugar? Graça e paz. Paz de Cristo. A paz de Deus. Não existe paz Deus, viu, gente? Tem uns que falam paz Deus. É como se estivesse saudando Deus. Paz Deus. Não. A paz de Deus. A paz de Cristo. Cada igreja tem o seu costume. E todas essas saudações estão na Bíblia. Todas estão certas. Todas. Todas elas estão na Bíblia. Então, o primeiro contato é muito importante. Você pegou o microfone ali? Paz do Senhor. Irmão Micael, percebi que o som está muito alto. Afasta. Percebi que está muito baixo. Aproxima um pouquinho. Se você precisar pedir para o sonoplasta, peça com todo respeito e educação. Irmãos, quem prega, o irmão Ralph tem experiência com louvor, sabe disso. Quem prega e quem louva depende exclusivamente, claro que de Deus, mas no quesito humano, é do sonoplasta. Se o sonoplasta pegar a birra de um cantor, de um pregador, ele está perdido. Ele vai sair sem voz, vai gritar e a igreja não vai ouvir nada. Então faça com respeito e educação se você precisar para aumentar o som. Pergunta para o pastor, qual que é o nome do sonoplasta? Ah, irmão João. Irmão João,
Por gentileza, por favor, meu querido, aumenta um pouquinho aqui. Deus abençoe. Gente, eu já vi, você já viu também, pregadores faltar com total respeito com o sonoplasta no culto, na ministração. Infelizmente. Então, tá muito baixo mesmo, você já tá com o microfone ali, peça por gentileza para aumentar um pouquinho ali o som, o retorno. E aí, o que você vai fazer? Abra sua Bíblia. Tem pregadores que gostam de agradecer para depois ler a Bíblia, sim ou não? Primeiramente, quero agradecer a Deus, agradecer o pastor. Gente, agradecer, tem que agradecer mesmo. Mas é 1 minuto, não é 10. Às vezes você recebeu meia hora para pregar, o cara fica, eu quero agradecer minha avó, agradecer minha tia, agradecer a tia, da parente dela, porque a avó do fulano, do ciclano orou. Irmão! Aí depois sabe o que vai acontecer? Vai reclamar que tem pouco tempo para pregar. Não. Agradeça a Deus, ao pastor, à liderança, se alguém te convidou. Deus abençoe toda a igreja. Amém. Eu, por exemplo, gosto, vocês já me ouviram pregar e sabem disso, eu gosto de pedir para a igreja ir abrindo a Bíblia e enquanto a igreja encontra, eu agradeço. É? Sim. A maior parte usa a obra da Bíblia, outros não. Aí o que é correto? É todos abrem a Bíblia? Não, quem trouxe a Bíblia é bom abrir. E aí, irmã Laudineia, um povo bem ensinado na palavra vai abrir a Bíblia e a hora que o pregador falar que pode sentar, o que a pessoa vai fazer? Vai manter a Bíblia aberta. Não é bom que faça só. Gente, por quê? Se o pregador leu aqui, ó, Mateus 4,19, você está entendendo que ele vai pregar onde? Mateus 4,19. Mas já que ele não prega em Mateus, eu leio Mateus e prega em outro lugar. Aí, Mauro, vai chegar uma hora, você vai ficar ali, tipo, e o texto? E aí você vai desistir e vai fechar a Bíblia. O senão fala lá no 17, tá falando que a gente tem que abrir a Bíblia de novo. Mas o ideal, irmãos, é que a Bíblia permaneça aberta nas nossas mãos. Nosso irmão Micael, Deus está falando muito comigo. Pega um papel e uma caneta. Anota, porque a gente é muito esquecido, sim ou não? Nós somos muito esquecidos. Eu lancei esse desafio lá na minha rede social há algumas semanas atrás, e algumas pessoas estão fazendo isso. E estão comentando que tem sido muito bom. Leva um papel e uma caneta, Deus está falando com você, está te despertando em alguma coisa, anote. Porque amanhã você vai ver aquilo, depois de amanhã você vai ver aquilo, anote. Isso é muito bom. Irmãos, eu acho extremamente perigoso. Camarada irmão Giovanni, fala assim, ó. Abre aí Mateus 4,19. Aí, o pregador, ele já lê o texto de qualquer jeito. Tipo, diz, vinde a mim, após mim, eu vos farei pescador de homem. Então, deixa tudo, a rede seguiu. Irmão, você já pode saber. Esse culto não vai ter pregação. Infelizmente. Por quê? Se a pessoa leu a palavra com cuidado em casa para pregar, ela vai ler com cuidado diante da igreja. Eu já vi a pessoa na hora, e não é que a pessoa ficou com medo, não, é gente experiente, perde o texto. Na hora que tá ali no púlpito, fala pros irmãos, calma aí, irmãos, que eu vou achar. Como assim que você vai achar? Se você é o pregador da noite, eu entendo que você tá o dia inteiro orando, pensando, meditando. O texto tá... Irmãos, o ideal, o livro fala isso. Se Deus colocou um texto no seu coração, leia ele 10, 20, 30 vezes. Você vai chegar a decorar o texto. Por quê? Porque aquilo tem que estar vivo dentro da gente. Senão não vai ter vida dentro das outras pessoas. Eu vejo uma falta de
nos nossos cultos, até os próprios irmãos meio maduros já. Como é que eu vou falar? Não é desonrar, Sim. mas eu respeito pela leitura, porque desde que eu entenda, você tem que reverenciar a leitura. Certo. Por exemplo, você é um pregador, eu te convido. Você tem a ciência que o irmão que vai ler, a igreja ela tem que se manter de pé. É reverência à palavra. E hoje o que a gente vê? Não, pode sentar. Sim. O descuido, o descaso de reverência. Eu acredito no meu. Então, nós temos esse hábito, irmão Giovanni, e aí vai muito de costume, né? Cada lugar estabelece um costume. Eu falo disso porque eu sou da geração. Sim. Vamos colocar. Se na hora da pregação vai ler com a igreja de pé ou se vai ler com a igreja sentada. Irmãos, o que acontece? Existem situações que mesmo estando de pé, as pessoas não reverenciam. E existem situações que as pessoas ficam de pé e prestam atenção na leitura. Existe situação que se lê sentado e o pessoal presta atenção. E existe situação também que se pede para sentar e a pessoa perde atenção. O que eu penso ser ainda mais relevante do que o estar em pé ou o estar sentado? É o quanto essa igreja, aí é o ponto, reverencia, presta atenção, coloca toda a sua atenção naquela leitura. Porque, às vezes, o que acontece? Você chega em uma igreja e aí é passada a oportunidade para você. E você vai ler o texto, às vezes o pastor atrás pede para os irmãos sentar. Eu estou falando isso porque na minha região é diferente. Sim. Se for ver lá os cultos aí andando, Igreja Assembleia de Deus do Amazonas, sempre se lê de pé. Vou dar uma dica para vocês. Gente, tem coisas, algumas coisas, eu fui vivenciando e fui entendendo. O que você precisa fazer? Você precisa respeitar o ensino do pastor local, o ensino da liderança da igreja. Então você chegou em uma igreja, você percebeu que tem esse costume, toda hora que vai ler fica de pé, não manda sentar na hora da leitura. Ou então pergunta para o pastor, pro irmão que te convidou, na hora da pregação a leitura é feita em pé ou sentado? Não é feita sentado. Aí você deixa sentar. Não, aqui é lido de pé, então permanece de pé. Às vezes eu vou em algum lugar e o pastor está longe de mim e eu não consigo perguntar. O que eu falo no microfone? Irmãos, abra sua Bíblia e tal. Aí eu falo o texto. E o que eu falo no microfone? Se o costume da igreja é ficar de pé na leitura, fique de pé. Se o costume da igreja é tomar assento, pode tomar assento. Aí cada igreja faz conforme o líder ensina. Por quê? Porque às vezes, o que acontece? Às vezes o pastor tem um costume e você vai pelo outro, as pessoas... Ixi! Então, até nisso é importante nós termos essa sabedoria. Cara, tão interessante o que você está falando aí, porque você vai ler a palavra, uma igreja que ela já está instruída, já tem o conhecimento do pastor local. Quando você abre a palavra, vamos ler a palavra, você já percebe que eles têm um costume que vão se colocar de pé. Alguns lugares o pessoal já levanta na hora, sem ninguém falar nada. Agora, os que não tem o costume, eles vão ficar... Exato. O que acontece, irmãos? Quando eu vou uma pregação, porque, gente, tem diferença uma pregação e um ensino, sim ou não? Total diferença. Quando eu vou, geralmente, ministrar uma pregação você não lê 50 versículos, amém? Irmão Micael, eu vou pregar o Salmo 119 hoje. Os irmãos tudo de pé e você vai ler 176 versos.
Já? Olha aí, gente, não tem como, irmão. Deus mesmo foi dele. Vai O camarada, a igreja de pé, às vezes tem lá a senhorinha. O camarada quer ler 30 versículos, meu Deus. Irmão, pregação, você lê 2, 3, 4 versículos. E aí pede pro povo sentar. Agora, no ensino, você vai ficar, vai num texto, vai no outro, vai no... Aí, tranquilo, os irmãos sentarem. Por quê? Porque aí você vai ministrar um ensino, é mais demorado, você vai citar 10, 20 versículos da Bíblia, aí não tem como a igreja permanecer de pé. Então tem essa distinção. Bom, Micael, recebeu a oportunidade, vou pregar. Você vai pregar sobre a ressurreição de Lázaro. Você não precisa ler os 30 versículos da ressurreição. Lê só 1, 2, 3 que são principais do que Deus te deu ali para falar. Você ia falar? Eu lembrei quando você esquece de falar, os pessoal podem se sentar. E os irmãos ficam de pé. Irmãos, ó, então a apresentação ela é muito importante. Pega o microfone, saúda a igreja, cumprimenta. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, fala o texto, fala uma vez, fala 2 vezes. Faça os agradecimentos de forma rápida. Quero agradecer a Deus, quero agradecer ao pastor pelo convite, pela confiança, agradecer à irmã fulana, que é ali que me convidou, por exemplo. Deus abençoe. Se é culto com surdo de oração, Deus abençoe os jovens, Deus abençoe toda a igreja. Se está com a sua família e você quer fazer menção, Deus abençoe minha esposa, irmã fulana, meu filho, irmão fulano. Acabou. Não, às vezes o camarada, a irmã, a esposa dele está no culto e quer fazer declaração de amor. Está em outra igreja. A pessoa quer fazer declaração, não sei o que. Não, gente, não é o momento. Depois do culto, leva a irmã, leva o marido para jantar e faz declaração de amor. Pelo amor de Deus. Por quê? Porque às vezes não tem nada a ver com o culto. Não tem nada a ver com o culto. Nada. Perde totalmente. Aí, ó, os irmãos acharam, amém? Aí você lê o texto e prega a palavra. Pronto. Irmãos, algumas igrejas vocês vão perceber, as pessoas já sentam com a Bíblia aberta. Outras, o pessoal já senta e fecha. Eu, particularmente, eu tenho o costume de dizer o quê? Tome o seu assento e, se você desejar, mantenha a sua Bíblia aberta. Por quê? Porque eu vou falar o que está escrito ali. Pregar o texto. Vamos avançar. Até quarta que vem eu aprendo, viu? Em nome de Jesus. É que esse controlinho aqui, ó, é diferente do outro lá. Cadê o USB? Foto. Podia ter um OK Google, né? Um Alex. Gente, olha essa ilustração aqui que legal, ó. Irmão Micael, existe situação que eu posso falar algo em tom engraçado, desde que seja algo assim, não escandaloso? Existe. Por exemplo, eu tenho um amigo pastor, vocês conhecem, ele sempre pega o microfone e pergunta o que para os irmãos? Vocês estão firmes com Jesus? Já ouviram isso? É uma forma de quebrar o gelo. E os irmãos, amém, amém. Tá feliz com Cristo? Amém. Porque aí você já dá uma quebrada naquele medo, naquela tensão. Ó, tem que pausar, pausa. Você tá já chamando a atenção dos irmãos para outro assunto, vigia. Ó, olha essa ilustração aqui, que legal, turma. Ó, conta-se que o Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos entre os anos 1861 e 1865.
ele estava muito nervoso ao participar de um debate político. O oponente dele, antecedeu ele lá no comício, na fala, acusou com sarcasmo de ter duas caras. Esse aí, o meu rival, tem duas caras. Assim que o rival terminou, o Abraham Lincoln se levantou para falar. Como tinha a fama de ser muito feio, e eu não quis trazer uma foto dele para não assustar, ele começou o discurso com as seguintes palavras: acham vocês que se eu tivesse duas caras, eu iria aparecer em público logo com essa? Querendo dizer, é feio mesmo, né? É bem feio de verdade. A risada foi geral e dizem que Lincoln começou a ganhar o debate com essa frase. Então assim, ele podia começar atacando o outro, começar se justificando que era um camarada honesto, que não era duas caras, não. O que ele fez? Sabiamente, na eloquência, usou aquilo para quebrar o gelo, ganhar o público, e aí despertou a atenção das pessoas para ouvirem o discurso dele. Então, irmão Micael, o que eu devo evitar nesse sentido aí? Evita certas piadas. Porque daqui a pouco nós vamos falar do pregador palhaço. O que é o pregador palhaço? Ele acha que ele está lá no púlpito para fazer o povo rir. Irmãos, é lógico que a presença de Deus traz alegria e a gente sorri, se alegra. Mas Deus não nos chamou para ficar contando piada para a igreja rir. Cláudio Duarte, por exemplo. E aí, Moro, o pessoal sempre faz essa ligação, mas o que acontece? Uma coisa, irmãos, é você usar em determinados momentos algo ali para quebrar o gelo ou para fazer uma ilustração. Agora, uma ministração toda com base em piada, em palhaçada, infelizmente é algo que não cabe. Vamos avançar aqui, ó. O terceiro capítulo, o sermão e o seu propósito. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho de como preparar boas pregações. E aqui tem um negócio sério, hein, gente? Toda mensagem precisa de um foco, sim ou não? Precisa ter um propósito claro. Olha, irmão, Deus falou comigo para me pregar aqui, ó, na passagem da mulher do fluxo de sangue. Maravilha. Você vai abrir a Bíblia, você vai ler, você vai contar a história e vai aplicar para a vida dos irmãos. Só vigia para falar que todo mundo tem fluxo, viu? Um dia eu fui ministrar numa cidade e levei um amigo comigo. Aí o pastor falou que, vamos ouvir uma saudação com o irmão fulano. Aí ele foi lá, deixa. Aí pegou o microfone, leu a passagem da mulher do fluxo e falou assim, irmãos, porque todos nós um dia temos fluxo. Eu falei, meu Deus, nunca mais vou ser convidado aqui nessa igreja, Jesus. E nunca mais voltei lá mesmo. E até hoje eu falo para ele, irmão, que todos nós temos fluxo, mas fluxo é coisa de mulher, irmão. Fluxo de sangue não é coisa de homem, você está doido. Onde você... Eu acho que ele ficou com tanto medo na oportunidade. Irmãos, porque todos nós temos fluxo. Misericórdia. Nunca mais me convidaram nesse lugar de novo. Nunca mais me convidaram lá, que acho que ficaram com medo de eu levar ele de novo. Então, você abre ali e Deus vai te dar um foco, um ponto principal que ele quer falar com a sua igreja nessa passagem, sim ou não? Então você vai ministrar e ao longo da mensagem você vai bater naquela tecla. Por exemplo, irmão, Deus falou comigo para me pregar essa passagem, Jesus quer curar alguém. Então o tempo todo você vai voltar nesse foco, que é a questão da cura, que Jesus é poderoso para curar, poderoso para
para fazer milagre. As pregações, irmãos, tem que ter um foco, tem que ter um propósito. Esse sentido aí que você está falando, igual, vamos supor, esse ano de 2025, todo culto missionário nosso lá vai ter um tema. Ou seja, quando eu convido o pregador, eu já falo o tema da mensagem. Para ele. E aí ele pode orar, ele pode estudar, mas há um norte a seguir. E o ideal, a ética, o respeito, orienta que o pregador faça o quê? Pregue sobre o tema. Ministre sobre o tema. Irmãos, o que nós estamos vendo na internet? Uma enxurrada. Pregações que são uma compilação de frases de efeito. Você quer ver? É uma verdade bíblica. Mas alguns pregadores fazem pregações repetindo essa frase 1000 vezes. Só vive o propósito quem suporta o processo. Isso é uma verdade bíblica? Claro que é. É uma verdade bíblica. Mas uma pregação inteira não é feita só dessa frase. Olha a barbaridade que eu ouvi esses dias. Eu nem sei como é que apareceu isso lá, Malaudineia, porque eu já falei para vocês. O meu YouTube, tudo que aparece de notícia gospel, o meu Instagram, o meu Facebook, YouTube, as minhas redes sociais, qualquer notícia que aparecer de polêmica gospel, eu vou lá e bloquear, ver menos, ocultar, não ver. Por quê? Porque eu não vou me alimentar de lixo. Porque nós seremos e transmitiremos aquilo que a gente se alimenta, sim ou não? Tem pessoa que fica lá o dia inteiro. Pastor fulano fez isso. Missionário aquilo. Fuxico gospel, a palavra gospel e a palavra fuxico não cabem na mesma frase. Isso não existe. Se é fuxico, é demoníaco, não é gospel. Fofoca cristã. Não, se é fofoca, é diabólica. Não existe fofoca cristã. Não existe. As pessoas fazem isso na internet porque dá muito dinheiro, porque os crentes maturos mergulham nisso, infelizmente. Não usa a mentira. Então, eu bloqueio tudo. Aí um dia eu tô lá e apareceu, por quê? Um pessoal que eu acompanho de ramo de negócios convidou um pregador famoso do Brasil para ir no evento deles. Milhares de pessoas no estádio. O que o camarada fez? Olha a loucura, hein, gente? O cara falou assim, irmãos, e ele foi pregar nesse evento. Irmãos, nós estamos no dia 6. Então você abre a Bíblia em Isaías 6, porque Isaías tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros. Nós estamos no dia 6 e você pode escrever, daqui 6 dias Deus vai mudar a tua vida. 99% das pessoas que estavam ali, você acha que a vida delas mudou em 6 dias? Mudou nada. Mudou nada. O camarada fez uma alegoria, um pensamento que veio no cérebro dele doido, para usar o texto bíblico de Isaías 6, porque estava no dia 6, que a Bíblia tem 66 capítulos, 66 livros, Isaías tem 66 capítulos, então tua vida muda em 6 dias. Ó, quero ver se Jeová olhar lá do céu e falar assim, não, vai ser 66 anos. Aí eu quero ver quem é que ia gritar. Nada a ver, gente. E você sabe qual que é o problema? Muitas pessoas que estão ali ouvindo acreditam. Muitas pessoas que estão ali ouvindo aquilo acreditam numa barbaridade dessa. Mistura número. Nada a ver. Fez uma salada. Então, existem muitas pregações que estão assim. O camarada pega uma frase disso, uma frase daquilo, uma frase daquilo.
E a pregação não é uma exposição da palavra de Deus, de uma doutrina bíblica, de um assunto da Bíblia. É um monte de frase de efeito. Aí, irmãos, é o que eu sempre digo. Deus tem compromisso com a sua palavra, não com a palavra que o pregador inventa. Deus tem compromisso com a palavra dele. O que você falou aí, caso aconteça uma aberração dessa na outra palavra, é pecado levantar e ir embora. Ó, eu acho que pecado não é não. É antiético, fica feio a gente levantar e ir embora. Mas assim, eu penso que ali, irmão, você tem que fechar o olho e ficar orando, falando com Deus ali, porque não tá tendo pregação, infelizmente. Eu levantei e fui embora. Um dia nós estávamos numa vigília, olha só, escuta essa, nós estávamos numa vigília, era 3 da manhã, tava um frio, gente, um frio. E o camarada começou a pregar nada com nada. Aí uma hora ele falou assim, ó, e Deus está me revelando que tem gente aqui que quer ir embora. Aí, irmão, escapou, não foi de propósito. Aí eu falei assim, e um eu? Aí a irmã ela, homem, tipo, fica quieto. Por quê, irmão? Você imagina? 3 horas da manhã, às vezes começa 11 horas, meia-noite, você tá ali. Às vezes tá frio e aí o camarada ainda não tá pregando nada. E Deus tá falando que tem gente que quer ir embora. Lógico que tem gente que quer ir embora. Todo mundo tá querendo ir embora. Então, acontece. Vamos aproveitar o gancho? Não tem nessa aula, mas vou aproveitar o gancho. Irmão Micael, recebi uma oportunidade. Percebi que o povo já está cansado. Às vezes o culto se estendeu. O que eu faço? Não se estenda. Resuma a sua mensagem, ore e entregue. Porque, irmãos, infelizmente, tem pessoas que não sabem administrar o tempo de culto. E a hora que passa o microfone para o pregador, os irmãos já estão assim, ó, cansados. Ó, eu fui atender um trabalho de vigília na pandemia, estava marcado 11 horas. Aí nós chegamos, 11 horas e tal. Aí o pastor falou assim para mim, aqui, irmão, nós ora 2 horas de joelho antes de começar a vigília. Falei, pastor, maravilha, eu entendo que vigília é oração, um pouquinho de louvor, oração, pregação e o povo busca a Deus e vai embora. Falei, maravilha, vamos orar. Ele falou, se você cansar de joelho, pode ficar em pé, pode ir pro meio do mato, mas tem que orar. Maravilha, vamos orar. Aí tá lá, 1 hora da manhã, levantou, começou a vigília. Aí canta. Não sou contra louvor, já falei pra vocês aqui que eu acho que é importantíssimo, porque é o nosso momento de entrega a Deus. Mas eles foram passar pra mim, irmã Juliana, 4 da manhã. Os irmãos estavam assim, ó. 3 horas. Teve uns que tomou um cafezinho, e tava todo mundo assim, sabe? Tipo, tô vendo o anjo, tô vendo mesmo. Igual o Jacó dormindo lá na pedra lá. Aí, irmão, pode pregar até 6 da manhã, mas como é que prega? E tem lugar, irmãos, que as pessoas, as igrejas são acostumadas com trabalhos cumpridos. Tem lugar que o povo é acostumado, tem lugar que não. Eu preguei ali, acho que uns 40 minutos e percebi que os irmãos estavam querendo perder o foco, concluí, oramos e encerramos. E por incrível que pareça, cantaram mais uma meia horinha. Cantaram uma meia horinha depois. Eu lembro que eu cheguei em casa esse dia, estava claro, eu mandei uma foto para uma amiga assim, ó. Falei, até daqui a pouco na escola dominical. E fomos. Irmãos, então assim, irmão Micael, é um culto de domingo. Passaram para mim tarde, comecei a pregar, o povo tá cansado. O que eu faço? Pregue menos, ore e encerre. Não tenta forçar. Porque se você perceber, às vezes você vai ver pessoas, principalmente pessoas de idade, é perigoso levantar e ir embora. É que também o nosso... Agora, nós estamos com o pastor e isso aí nunca aconteceu. Na cerimônia lá chegava até 9h30.
Já tinha irmão que levantava para ir embora, porque Tem. no período do horário, Infelizmente tem. o pastor Osmar, graças a Deus, é o seguinte: o que é? Por exemplo, você vai entregar lá, com Micael, você tem que entregar 8 horas, apesar que dia de domingo é 7, 7:10. Você tem que dar 15 minutos para ele, porque ele tem esses 15 minutos para passar a igreja o dia de culto da semana, algum recado e tal. Então, O que acontece? Então, você já deixa ciente o pregador. Agora, tem uns que não esquecem. Sim. O que acontece? O culto mesmo que teve lá agora, no culto das irmãs. Ele tinha algumas coisas para passar no DataShow, referente à semana. E o irmão pregou, passou do horário. E aí? Aí atrapalha o restante do trabalho. E olha só, outros 2 pontos aqui. Um sermão ou uma pregação não pode prejudicar o culto, gente. Irmão Micael, pode um sermão, uma pregação prejudicar o culto? Pode. Quando, por exemplo, está desconexo com o culto. Igual o irmão Giovanni falou, culto de missões. Aí eu vou lá e prego a importância do você ter sonhos. Que sonhos, irmão? Você falar para os irmãos ganhar alma. Não é dia de falar de sonho, é dia de falar para os irmãos evangelizar, pregar o evangelho, ganhar alma. Você está num culto de ceia, aí vem o hino da harpa, bendito seja o Cordeiro, vem cear, o mestre chama, vem cear. Aí as irmãs vão cantar, por amor, sua vida entregou. Você fala, meu Deus, que culto de ceia bom, tudo sobre Jesus. Aí o jovem vai, canta, Jesus, o plano perfeito. Vem o Ralph, canta o Carpinteiro, que é um hino sobre Jesus também, sobre a cruz. Você fala, nossa, hoje nós vai ceiar gostoso. Aí o pregador vem, irmão, hoje eu vou falar de 4 passos para uma vida financeira abençoada. Eu já começo a pedir perdão para Jesus, porque nós vamos comer pão e beber suco, já falei para vocês. Culto de ceia é tudo sobre Cristo, tudo. Se não, irmão, nós tá lá comendo pão e bebendo suco, não tá fazendo ceia. O que Jesus disse? Fazei isto, se não lembrar dele na ceia, não é ceia. Se não falar dele, não é ceia. Então, um sermão, uma pregação pode prejudicar um culto. Aí, irmão Giovanni, esse aqui é um ponto que o senhor comentou aí, ó. Gente, essa é uma dica, é uma opinião minha, se um dia Deus chamar vocês para um ministério de liderança, um ministério pastoral. É pecado dar avisos, passar recado depois da pregação? Absolutamente não, de jeito nenhum. Não é pecado nenhum. Tem igrejas que a pregação termina, todo mundo senta e aí vai ter os recados. Não tem pecado nenhum nisso. Mas se você parar para pensar que nós esquecemos das coisas rápido, o mais especial assim que poderia acontecer é o quê? Todo culto terminar com o fim de uma boa mensagem. Pregador terminou de pregar, se o pastor deixa ele orar, ele ora, senão ele passa pro pastor orar. Aí ora, os irmãos estão chorando, Jesus está visitando as pessoas, está renovando, às vezes está batizando alguém com o Espírito Santo, o irmão ali está sendo curado. Nesse clima, nesse ambiente da presença de Deus envolvendo, ora e impetra bens. Nesse ambiente. Por quê? Porque a pessoa vai para casa com aquela sensação, nossa, meu Deus, como o Senhor me respondeu. Oh, a pessoa vai para casa lembrando, pensando nisso. A pessoa vai para casa assim, nesse clima. Outra dica, já que nós estamos falando sobre fim de culto. Você foi convidado para pregar. Você não é o pastor da igreja. Você não é o... Quem tem uma unção de pastor naquele ambiente? O dirigente da igreja. Se o pastor da igreja falar assim para você, faz o apelo. Você fizer o apelo e alguém aceitar Jesus ou reconciliar, você não ore
pela alma que está reconciliando ou se entregando a Cristo. Peça para o pastor da igreja orar. Isso se chama respeitar a unção de outros. Irmãos, eu não tenho hoje unção pastoral, não tenho. Tive unção pastoral, não no sentido denominacional, mas autoridade de Deus para pastorear, nos quase 5 anos que pastoreei. A minha unção hoje não é pastoral. A minha unção hoje é para evangelista e mestre, pregar e ensinar. Eu não oro por alma que se converte e vem à frente. Eu peço para o pastor da igreja orar. Porque a unção pastoral está sobre o pastor. A gente precisa aprender a respeitar a unção que Deus deu para os outros. Quando o pastor vai pregar em outra igreja? E ele é pastor. Se o dirigente local autorizar, ele pode orar, porque ele tem unção pastoral. Por exemplo, já contei isso para vocês. Alguém às vezes me convida, fala assim, irmão, você vai vir aqui, mas nós quer que você revele alguém. Eu falo, irmão, se Deus quiser usar, Deus usa quem Ele quiser. Falei, mas não é um dom ativo na minha vida, revelação. E eu falo para a pessoa, fique à vontade para ligar para outra pessoa. Porque eu respeito que tem gente que Deus usa quase todo culto nesse tipo de dom. A gente tem que aprender a respeitar o dom que Deus deu para os outros. Nós temos que aprender a honrar o que Deus deu para cada um. Se alguém falar para mim, ô Mica, vai lá cantar um hino. Não vou cantar. Não vou cantar, irmão. Não dou conta. Não vai, não adianta. Então, eu canto, eu louvo com os irmãos no culto, participo do culto, canto. Às vezes eu fico até preocupado, falo, Jesus, vou pregar daqui a pouco, estou cantando aqui, soltando a voz, acabar a voz. Eu louvo para participar do culto. Agora, sozinho, não é não é a minha vocação. E respeito muito quem tem. Então, nós temos que aprender a honrar a unção que está sobre os outros. Amém? Vamos avançar aqui para a gente concluir. 11 tipos de sermão ruins. Pregações o que, gente? Primeiro, pregação comédia. O camarada quer ficar contando piada, pregação inteira. Não dá. Terror. Irmãos, hoje eu vim aqui falar que todos nós, o inferno nos aguarda. Como assim, gente? A Bíblia fala do inferno? Fala. A Bíblia fala do juízo final? Nós estudamos no mês passado? Claro que fala. Mas o mesmo Jesus que pregava a condenação, dizia o quê? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, a condenação está aí, mas se você desejar a salvação, Jesus está de braços abertos. Tem gente que faz da pregação um terror, para assustar as pessoas mesmo. Não pode, irmãos, não é essas as mensagens que nós vemos na Bíblia. Drama, esse aqui tá na moda, hein? Tem um camarada famoso aí na internet que chega até a fazer uma voz, não vou usar a expressão que ele usa, porque senão todo mundo vai, ele vai que escapa, né? Vai que beleza. Mas, irmão, camarada senta ali, não sei o que. Aí sai essas coisas, né? Aí faz uma voz, um melodrama. A pessoa não se converte por arrependimento, a pessoa se converte pelo drama. Parece novela, o jeito que o camarada fala. Gente, não dá. Não dá. Você não precisa fazer drama para pregar. Não precisa. O quarto é o pregador que faz da pregação um reality show. O que é isso? A pessoa prega falando tipo assim, porque aquele famoso isso,
aquela famosa aquilo, fica fazendo propaganda de gente, de coisa famosa na pregação. Irmãos, não faz sentido. A pregação é para pregar a palavra de Deus. Depois o sermão virtual. O que é um sermão virtual? É um sermão baseado em imaginações. A pessoa fica a pregação inteira assim, ó, e eu imagino isso, eu imagino aquilo. Gente, que imagino, você pode imaginar uma cena da Bíblia? Pode, mas é uma cena, não é uma pregação inteira. Um dia o irmão falou assim, e Jesus estava lá, vindo sobre as águas, e os discípulos olhavam um para o outro e falavam, é um fantasma, e o Pedro falou, que fantasma? É um lobisomem, eu imagino um lobisomem sobre a... Que imagina lobisomem? Misturou pregação com folclore. Como assim? Lobisomem? Então, a pregação virtual, baseada nas imaginações da cabeça do pregador. O sermão insípido. O que é o sermão insípido? É a pessoa que fala, e tudo que ela está falando não faz sentido na vida das pessoas. Irmãos, imagina que nós estamos num culto, aí eu venho aqui, começa a falar coisa, mesmo que é da Bíblia, mas um monte de coisa que você não está entendendo nada. Igual, não deveria ter, mas tem teólogo que estuda as línguas originais, o grego e o hebraico, só para ficar falando no púlpito. Eu faço a pergunta, para quê? Os irmãos vão entender o quê? Irmão, abre a Bíblia aí em Gênesis 1:1. Aí o cara, Bereshit bara Elohim. Aí você, o meu menino, de vez em quando, para brincar com ele, eu falo algum versículo lá. Nossa, mas ele morre de rir. Pai, fala de novo aqui lá. Nossa, ele acha super engraçado. Para ele é uma festa. Aí, irmão, se você estudou para aprender mais, para transmitir a palavra, maravilha, mas agora simplifica para os irmãos entender. Porque senão se torna insípido, ninguém entende nada, não adianta nada. O sétimo tipo é o sermão óbvio, que é o quê? Tudo repetitivo. Tem pessoa, irmãos, não é pecado você repetir uma pregação, não é pecado. Mas tem pessoa... Você já sabe. Quem que é? O fulano. João 11, Lázaro, certeza. O fulano. Não, certeza que é a mulher do fluxo. A pessoa só prega aquilo. Só fala aquilo. E muitas vezes é por preguiça de estudar, de orar, de preparar. Não é porque Deus mandou. O oitavo tipo é o sermão indiscreto. Irmãos, não faça isso, misericórdia. O camarada vai lá, irmão, Davi estava lá. Aí Davi deu uma olhada e viu a Batseba. Aí o que o pregador faz? Ao invés de... É um assunto delicado, sim ou não? Irmão, já imagino o Davi vendo a Batseba. Como assim, cara? Você imagina o Davi vendo a Batseba? E o Davi olhou e fez... Nossa, como assim? E o Davi olhou para o soldado e falou, busca lá, vem daqui para você olhar ela. Não, irmão, é um assunto indiscreto. É um assunto que você não precisa falar para ninguém imaginar, vai fazer os irmãos pecar. Ao invés de pregar, vai fazer o crente pecar. Irmão, o que você ouviu no culto? Ouviu no culto, misericórdia, que eu vou ter que orar, jejuar para Jesus tirar da minha cabeça. Então é algo extremamente indiscreto, irmãos. Algo extremamente indiscreto. Não cabe. Tem que se ter cuidado, prudência. O outro tipo de sermão reportagem. A pessoa fica a semana inteira, ao invés de abrir a Bíblia e pregar, irmãos, que nós estamos aqui, né? Que vocês viram lá que morreu o fulano? Viu que caiu lá o raio, o terremoto? A pessoa, ao invés de pregar, fica falando os acontecimentos do mundo. Irmão, você pode trazer um acontecimento da atualidade? Pode, quando tem a ver com a pregação. Você vai falar da volta de Jesus, aí você aproveita, irmãos, atualmente teve esse terremoto e tal, e a Bíblia fala de terremotos, maravilha. Só que você abre a janela e rapidinho você faz o quê? Fecha a janela.
Porque o irmão está lá falando da vinda de Jesus e fala, irmãos, teve um terremoto, aí ele esquece a Bíblia e vai dar uma aula de geologia. E fica 20 minutos falando de terremoto e palavra que é bom nada. É o sermão reportagem. Então, não cabe. O 10º tipo é o marqueteiro, vendedor. É pecado alguém que é formado em marketing ou venda pregar? Não. Vamos para uma polêmica, uma Graziele aqui? É pecado um coach pregar? Não é pecado. Desde que ao assumir o microfone... Estou falando de um coach crente, né, gente? Camarada nascido de novo, batizado, membro de uma igreja. O camarada pegou o microfone, ele tem que lembrar. Aqui eu não estou para dar uma aula de empresariado, de business, de coach. Eu estou aqui para falar a palavra de... E aí ele fala a palavra de Deus. Terminou de pregar, ele está lá no trabalho dele, coach. Assumiu o púlpito da igreja, o altar, é pregar a palavra de Deus, não é coach. O problema é que muitas igrejas dão um microfone para coaches, e aí na hora da pregação, ao invés do cara pregar uma mensagem, ele fala de estratégias do ramo dele. Aí é um problema, irmãos. E o que acontece muito? O pregador marqueteiro ou vendedor. O camarada faz uma mensagem inteira, 40, 50 minutos, 1 hora, e no final ele vende um livro. Antigamente vendia DVD, agora com o YouTube ninguém vende DVD mais. Mas o cara faz uma mensagem inteira para no final você comprar o produto que ele está vendendo. O chocolate, o que for. Irmãos, não é pecado uma pessoa que está vivendo integralmente para servir a Deus e a igreja, levar algo para no final do culto os irmãos abençoarem a pessoa e a família. Não é pecado. Mas pede autorização para o pastor e avisa que você vai estar lá na porta no final do culto, se o pastor tiver autorizado antecipadamente. Por exemplo, muitos pregadores levam Bíblia, levam livros. E aí o pastor autorizou, irmãos, ao final do culto estarei lá na porta atendendo os irmãos, livros evangélicos, Bíblia, quem quiser passa lá, glória a Deus, acabou. Rapidinho. Não é pecado. Agora o cara fazer uma pregação inteira para vender um produto, aí, irmãos, aí é complicado. Porque a pessoa que está ali, ela precisa ouvir uma palavra de Deus. E por último é o pregador metralhadora, quem conhece? Não é isso. O pregador, e também não é aquele pastor lá que faz assim nos irmãos, vocês já viram? Também não é. Pregador metralhador é o pregador que usa o microfone para fazer desabafo. Irmão, se você está com problemas, está descontente com alguma coisa, está triste com alguma coisa, o púlpito não é o lugar de você desabafar. Não é. Muitas pessoas ferem as outras com o microfone, falando palavras mal faladas porque elas estão insatisfeitas com elas ou com outras pessoas. Irmão Micael, mas eu estou muito insatisfeito com alguma coisa. É melhor você dizer não para a oportunidade, do que ao invés de pregar, você usar o microfone, o púlpito, o altar da igreja para ferir pessoas. Isso é muito perigoso, irmãos. Nós não devemos errar de forma nenhuma nesse ponto. Amém? E para a gente concluir, acho que tem mais 2. Propósitos de um sermão. Vou correr um pouquinho. Gente, existe pregação pastoral ou de aconselhamento, sim ou não? É muito bom de ouvir, não é? Muito bom. Geralmente quem prega esse tipo de pregação é quem? Os pastores. Os pastores, na maioria das vezes, trazem mensagens pastorais, mensagens de aconselhamento. O outro tipo de sermão, sermão doutrinário. O pregador abre um texto bíblico, por exemplo, sobre o sangue de Cristo e prega, vai naquele texto, vai em outros textos sobre o sangue de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos aprender sobre a graça de Deus e a doutrina da graça de Deus.
Então, é muito bom esse tipo de sermão, de pregação também. Outro tipo de sermão, devocional, que é o quê? Aquele tipo de mensagem que o pregador, a palavra, nos chama a atenção para um relacionamento mais próximo com Deus, com Cristo. Uma mensagem sobre oração, sobre consagração, sobre entrega, sobre renúncia, tem a ver com esse tipo de sermão. O sermão missionário, que é para culto de missões, congresso de missões, evento de missões. Gente, coloca uma coisa na cabeça de vocês. A pregação do culto de missões não é para o descrente, é para crente. Irmão, nós queremos fazer um evangelismo para convidar os descrentes para vir para a igreja, no culto de missão. Não faça isso. Jesus pode salvar o descrente nesse dia? Pode. Mas o culto de missão, a gente fala muito sobre o quê? Você tem que orar, você tem que ir e tem que contribuir. O culto de missão, a pregação, é para bater em nós, nos crentes que não estão ganhando alma. Sim ou não? A mensagem do culto de missões é nesse sentido. Irmãos, vamos entregar folheto, vamos arregaçar as mangas, vamos evangelizar o vizinho, vamos mandar um WhatsApp pro irmão que está faltando. A mensagem do culto de missões é uma mensagem missionária para despertar os crentes. Irmão Micael, e o descrente? É o sermão evangelístico. Pregação sobre arrependimento, salvação, transformação de vida, nova vida. Aí sim. Outro tipo de sermão, o sermão ético, que nos chama atenção a responsabilidade com o próximo, ajudar o próximo. Irmão, Deus está me incomodando, colocou uma palavra no meu coração para a gente ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor. É o tipo de sermão ético. O sermão evangelístico, que é sobre salvação. Detalhe, viu, gente? Para apresentar a salvação para alguém, você precisa falar do arrependimento, da transformação de vida. Não é porque uma pregação é sobre salvação que é só dessa. Tem que apresentar o problema, que é o pecado, e o remédio, que é a salvação que Jesus oferece. Amém? Então, pregar sobre salvação não é só falar assim, quem quer ir para o céu, levanta a mão. Até o diabo, se estiver lá, vai levantar. Porque todo mundo quer ir para o céu. Então, falar no sermão evangelístico é falar sobre arrependimento, transformação de vida, nova vida em Cristo. Sermão social, pregações sobre família, pregações sobre igreja, pregações sobre vida em sociedade, viver de uma forma que glorifica a Deus, é um tipo de sermão social. E o filosófico apologético, que é o que nós estamos fazendo na Escola Bíblica Dominical atualmente. O mês que vem, permitindo Deus, aqui no nosso curso nós vamos estudar as religiões. Vários tipos de religiões. Vai ser um discurso filosófico apologético. Por quê? Porque nós vamos estar defendendo a fé bíblica, o que a palavra de Deus defende em relação aos falsos ensinos, às heresias, às seitas por aí afora. Amém? Bom, Micael, eu quero fazer uma pregação para focar que Jesus é homem e é Deus ao mesmo tempo. Para confrontar esse falso ensino de que Jesus não era o Salvador, que tem muita seita aí que ensina, né? Ele só era um profeta. Você pode fazer uma pregação, um sermão apologético, defendendo o que a Bíblia afirma. Amém? Aí no capítulo 4, turma, os estilos, espiritualidade e técnicas do sermão. Coloquei aqui, ó, tá vendo? Dá para ver esse selinho aí? Selinho aí, três menções, original, e aí alguns colocam em volta, recuse imitações. Por quê, irmãos? Porque nós não devemos imitar as pessoas, sair imitando outros pregadores. Nós não precisamos fazer isso. Eu coloquei, não há necessidade de copiar a fala, os gestos, as mensagens. Tem gente que decora a pregação de pregador famoso e copia igualzinho. Eu já vi irmão copiar até a hora que o cara fala em língua estranha.
Até a hora que o camarada falou língua estranha, o pregador falou também. Ah, tá copiando fulano. Irmãos, o que eu coloquei aqui, ó? Inspirar sim, copiar não. Irmão Micael, eu gosto muito, eu me identifico com a forma que aquele pastor fala, mais devagar. Eu me identifico com a forma que aquela pregadora fala, assim, mais animado. Não tem problema você se inspirar. E com o decorrer do tempo, o que vai acontecer? Você vai desenvolver seu próprio estilo, sua própria forma, seu próprio jeito. Por quê, irmãos? O fato de nós desenvolvermos o nosso estilo, o nosso jeito próprio, isso mostra autenticidade. Cada um de nós somos de um jeito, sim ou não? Cada um de nós somos de uma forma. Essa parte aí, tem dois pregadores que eu respeito. E aí, o que acontece, meu Giovanni? Com o passar do tempo e a experiência, nós vamos desenvolvendo nossa própria forma. Um exemplo, irmãos, eu tenho costume, isso aí eu não vi de nenhum pregador. Eu simplesmente fiz uma vez e falei, isso é interessante. Quando eu cumprimento os irmãos, eu falo para os irmãos, vamos abrir a Bíblia? Vocês já perceberam isso? Eu falo na pregação, vamos abrir a Bíblia e falo o texto. É algo que foi natural. Toda pregação minha eu falo, vamos abrir a Bíblia? Aí os irmãos, amém. Aí eu falo o texto bíblico. Então assim, às vezes é uma frase, uma fala que você desenvolve naturalmente, sem forçar. E aquilo é seu, é um estilo seu. E não precisa de outras pessoas copiarem. Amém? Então se inspirar sim, copiar não. Aí ó, os estilos de sermão, para a gente terminar, tem 4 estilos. O primeiro é o sermão lido. Irmão Micael, orei, estudei e escrevi a pregação inteira. Tem gente que escreve lá assim, ó, paz do Senhor, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, quero agradecer. Tem gente que escreve até isso. E aí a pessoa vai ler. Lembra que eu comentei daquele pregador do passado, Jonathan Edwards, que ele reclinava sobre o púlpito e lia. O que acontece, irmãos? O sermão lido, ele é pouco usado atualmente. Se você quiser pregar uma mensagem que está inteira escrita, você pode, não é um pecado, não é um erro homilético, você pode. Mas o que é necessário? Uma excelente leitura. E você precisa conseguir ler sem ficar o tempo todo olhando para o papel. Então é um tipo de pregação extremamente difícil. Você leu tantas vezes em casa que boas partes você lembra. E a hora que você lembra, você olha para o povo, depois você dá uma olhadinha de novo. É extremamente difícil. Não é errado. Mas é complicado porque você pode perder a atenção das pessoas se ficar o tempo todo olhando para o papel. Amém? Bom, Micael, eu quero escrever a pregação inteira só para mim estudar. Vamos chegar aí. Segundo tipo de sermão, de pregação, é esboçado. Esse aqui é o mais usado. A pessoa estuda, a pessoa ora, a pessoa anota as coisas que mais chamou atenção, anota num papel, no celular, onde achar mais fácil. E aí ela vai estudar o esboço bastante em casa. Bom, Micael, posso levar o esboço? É bom levar o esboço? É bom. Mas você tem que ter cuidado para não ficar preso no esboço. Ficar olhando o tempo inteiro. Vocês imaginam se eu estou aqui dando aula para vocês essa 1h30 assim? Vocês iam estar prestando atenção ou não? Não ia. Se eu estou aqui o tempo inteiro assim, olhando para o esboço da aula, não ia. Então você pode preparar o esboço, é muito bom preparar um esboço e levar. Qual é a maior vantagem? Se num determinado momento você se perder, você dá uma olhadinha, eu estou aqui. Eu grifo a Bíblia. Então, aí é outro tipo, irmão Moro, que nós já vamos falar, que é o sermão rascunhado. No sermão de esboço, você vai colocar lá o texto bíblico,
Você vai escrever o tema da pregação. Não é obrigado uma pregação ter tema, amém, irmãos? Mas se você quiser, se Deus te der um tema, você pode colocar. Aí você coloca uma introdução, que é a parte inicial, que vai despertar a atenção dos irmãos, os tópicos, as coisas mais importantes e a conclusão. O sermão rascunhado, que é muito usado, igual o irmão Haroldo falou, é o quê? Ele pode ser preparado de forma mais rápida, mas às vezes tem a dificuldade de ser menos profundo. Por quê? Se você estudou bastante aquele texto e tem várias coisas para falar, às vezes o espaço da Bíblia é pouco para poder escrever em volta. Eu só grifo coisa amarelo. Isso, aí passa o marca-texto, tal. Exatamente. Ó, para vocês terem uma noção disso aí que eu tô falando, olha aqui como que é a minha página de Atos 3. Esse sermão aqui, sobre a cura do coxo lá da Porta Formosa, eu não tenho ele escrito. Não tenho ele em papel, não tenho ele lá no meu tablet, não tenho. Eu só tenho ele aqui, os rascunhos. Isso aqui, irmão, se você olhar, você vai falar, seu irmão tá doido. Onde que tá cada coisa? Mas a pessoa que preparou sabe. Então, assim, é um tipo de sermão rascunhado. Se eu quiser estudar mais essa passagem e acrescentar coisa, não tem onde pôr. Então tem esse ponto negativo. Não tem onde eu escrever. Eu vou ter que transformar esse sermão rascunhado num esboço. Porque não tem mais aonde aqui escrever em volta. Mas o sermão rascunhado, ele também é muito bom e pode ser na própria Bíblia ou numa tira de papel pequena ali, o bloco de notas que a pessoa abriu e anotou rapidamente aquilo que era mais importante e não queria deixar passar na pregação. Outro sermão decorado, que é quando você estuda, você anota e você lê bastante em casa. E você não leva o papel. Muita gente fala para mim que não leva o esboço para pregar, porque senão a pessoa fica presa no esboço. Se você consegue lembrar das coisas mais importantes da pregação sem esboço, tranquilo, você pode deixar o esboço em casa, não tem problema. Agora, nossa, irmão, esqueci aquele ponto, vou voltar lá no início. Não faça isso. Se você esqueceu de comentar um negócio que você queria no versículo 1 e você já está no versículo 4, deixa para a próxima. Porque às vezes você está montando o pensamento, não é assim? Você está montando, Jesus já vai encontrar a mulher lá que está carregando o menino, a mulher lá, a viúva de Naim. Você já está na parte que Jesus vai tocar o caixão, aí você lembra que você queria falar que Naim ficava em tal região. Irmão, agora já foi. Você esqueceu, agora já foi. Não tenta voltar, porque a tendência de se perder acaba de ressuscitar o menino. Segue o pensamento. Não trava e volta não, porque senão você se perde na pregação. E o sermão improvisado ou livre não significa que é bagunçado. O que geralmente é um sermão livre? O Ralph está lá no culto, o pastor dele chama, é pego de surpresa. O pregador, ele não pode ser pego despreparado. Você pode ser pego de surpresa, despreparado não. Você sempre tem que estar estudando, aprendendo, lendo a Bíblia. Mas aí o pastor te chama lá, pastor, vem cá, senta aqui, você vai pregar hoje. Meu Deus! Aí você vai fazer uma pregação livre. Você vai pedir graça a Deus ali, Deus vai colocar um texto no seu coração e você vai comentar os pontos mais importantes ali de forma mais rápida, mais sucinta, porque você não teve tempo de estudar. Aí o cara falou pra você pregar. Meu Deus. Cantor passa muito por isso. Irmãos, esse tipo de pregação improvisada exige conhecimento bíblico da pessoa. A pessoa que tem bastante conhecimento bíblico, se ela é pega assim, ela consegue bem. Mas se ela é pega de surpresa e não tem um bom conhecimento,
a tendência de não ir bem é muito grande. É tão interessante. A pessoa sabe o porquê que ela faz a pregação pega de surpresa. Então, Ela faz uma diferença muito grande. olha só, o senhor acha melhor ou o senhor acha mais ruim? Não, eu falo assim, a pregação pega você de surpresa. Eu passei por isso semana passada, que foi. Eu cheguei no serviço, eu nem esperava, sabe? Aí o pastor ficou, uma palavra, antes de começar. Já lê a palavra. Aí eu achei no texto que eu tinha muito conhecimento. Isso. A respeito aí do rapaz que foi curado pelo Formosa. Eu percebi, falei, rapaz, mas o negócio fez um efeito, parece que surgiu o efeito. Foi uma benção. Então, mas aí o que acontece? É igual o senhor falou. Deus ministrou ao seu coração para falar de uma passagem que o senhor já tem um conhecimento. Então juntou as duas coisas. O seu conhecimento desse texto e a direção que Deus deu. Aí, irmãos, o que acontece? Tem muitos pastores que deixam para decidir o pregador na hora do culto, porque alegam que quem vai revelar o pregador é o Espírito Santo. Eu penso que não é um pecado isso, mas a tendência do pregador trazer uma mensagem menos robusta é maior, porque a pessoa vai ser pega de surpresa. Eu acredito, irmãos, que o que o pastor pode fazer? O pastor pode orar na casa dele durante a semana para Deus falar com ele, revelar qual que é o obreiro, a irmã que Deus quer que pregue. E aí ele liga para a pessoa ou avisa a pessoa antes. Ó, irmão, Deus falou comigo, você pode pregar domingo? Maravilha. A melhor situação é quando o pregador é avisado antes, porque ele pode orar, ele pode pedir a Deus uma palavra, pode estudar, pode anotar. Agora, irmãos, Deus não vai deixar de usar alguém porque foi pego em cima da hora. Deus não vai deixar de usar a pessoa. Mas aí cabe a nós que às vezes recebemos oportunidade, sempre estar preparados. Amém? Então esses aqui são alguns tipos de sermão na aula que vem permitindo Deus. Aí nós vamos entrar no ponto da homilética que o pessoal mais pergunta. Sermão temático, sermão textual, sermão expositivo. Quem já ouviu falar sobre isso? Qual que é a melhor forma de pregar? Qual que é a melhor forma de preparar uma pregação? É por tema? É pelo um pedaço do texto? É pelo texto inteiro? Nós vamos falar disso semana que vem, se Deus permitir. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus.